Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui, trazendo mais um vídeo para vocês agora sobre as últimas, né, da política do Brasil. No último dia 29, o Supremo Tribunal Federal ele deliberou sobre as sobras eleitorais, né? O que é muito importante e trouxe para nós uma ótima notícia. Para quem achava, né, para quem estava totalmente desacreditado do Supremo Tribunal Federal, é desse tipo de assunto que a gente precisa tratar e conversar. Eu vou colocar o vídeo aqui em que o Barroso fala sobre o assunto. Ele discorre um pouco além do que só o assunto em si, do que a pauta, mas já dá um pouco o tom pra gente do parecer dele, e eu também quero trazer um outro vídeo aqui relacionado a esse assunto. Vamos aos vídeos, e aí eu vou reagindo aqui. Vislumbro essa inconstitucionalidade. Acho que a lei é ruim. Acho que ela é ruim. Mas eu, primeiro, acho que o Supremo tem maus antecedentes na interferência em questões eleitorais. Ok, nós já vamos dar uma pausa, porque muita gente pode interpretar isso aqui como uma alfinetada ao presidente do TSE, que para quem não sabe é o Alexandre de Moraes, né? Mas eu acredito que não tenha sido, não. Eu acho que ele reconheceu um vício que o TSE tem, né? O TSE, assim como o Supremo, ele tem muito envolvimento partidário, né? Muito envolvimento político, até porque o interesse do TSE é justamente envolver-se nesse assunto político, né? O que é de extremo perigo, porque afinal de contas eles são os garantidores das leis eleitorais, que, diga-se de passagem, são bem determinísticas, mas são bem ruinzinhas, né? As atuais são bem subjetivas, é, e isso eu acho que deveria ser uma prerrogativa para os juristas, eles começarem a abnegar leis que são subjetivas. Porque assim, do jeito que é hoje, não fica parecendo que o problema é com o legislativo que não sabe criar leis, mas fica parecendo que é com o judiciário que não sabe interpretar as leis, porque cada um interpreta de uma forma diferente. E é de se esperar, afinal de contas, são seres humanos, né? A lei é ruim, né? A lei de sobras eleitorais, né? Ela é péssima, né? Que analisa o mérito das sobras eleitorais é péssima. Na realidade, tê-la, eu acredito que é ruim. Eu acho que não tem que ter sobra. Se não for utilizado, simplesmente volta para o caixa do país. E aí você paga, sei lá, dívidas, sabe? Uma garantia de pagamento de dívida, talvez. Eu acho que seria mais bem empregado esse dinheiro, até porque fundo partidário, na minha opinião, não deveria existir. Se existe, eu como estou na missão aqui, como você sabe, né? E por falar nisso, já vou pedir o apoio de vocês aqui, compartilhe com seus amigos, com todo mundo. Mesmo que você não seja da cidade, vai me ajudar o engajamento na plataforma. E eu sinceramente não sou a favor do fundo. Se eu tivesse a oportunidade de vetá-lo e de criar uma lei para proibir a existência dele, eu o faria sim. Mas eu não deixaria de fazer uso dele, afinal de contas eu acredito veementemente naquela máxima de usar o sistema contra ele mesmo. Ele tem esses vícios e, sinceramente, se não utilizar esses vícios, é pouquíssimo provável que alguém consiga derrubar esse poder estabelecido, né, que tem por parte do legislativo no Brasil, né? Vamos ver o que mais que o Barroso tem para dizer. Acho que fizemos mal na questão da cláusula de barreira, quando foi julgada na ocasião, com a devida vênia de quem pensa diferente. E acho que estimulamos a multiplicação partidária quando interferimos na fidelidade partidária. Portanto, vejo com muita... Muito interessante a construção que ele faz para poder falar sobre esses maus antecedentes, né? Porque quem lê a chamada da reportagem até acha assim, pô, ele vai falar alguma coisa de uma lacrada, uma lapada e tal, mas o que ele está falando é tudo muito sucinto, faz muito sentido, né? Essa intromissão que eles têm em relação a essa, como diz, esse quando o político ele tem que ser fiel, né, ao partido, por assim dizer, e a intromissão que o Supremo tem em relação a isso, ou ao TSE em si, ele é preciso quando ele faz essa crítica. cautela a declaração de inconstitucionalidade, que já vai ser feita, mas ainda assim gostaria de ter essa declaração de princípio, de que acho que muitas vezes não se avalia a implicação sistêmica desse tipo de interferência. E
há um ponto que o ministro o ministro Alexandre destacou, e que eu acho importante, é que se eu achasse que a lei é absurda, questões absurdas exigem soluções particulares. Mas eu não acho que a lei seja absurda, eu só acho que ela não é boa. Por que eu acho que ela não é absurda? Porque nós aceitamos como constitucional a primeira fase, que estabelece 100% do quociente eleitoral e 10% de votação mínima. Depois, quando distribui a primeira leva de sobras, nós consideramos constitucional 80% do quociente eleitoral e 20% de votação mínima. E aí, adotou-se um critério muito próximo na terceira fase, na distribuição das sobras, exigir 80%. Pode não ser a melhor solução, até acho que não é. Mas eu tenho dificuldade de achar que é inconstitucional aquilo que 2 vezes nós consideramos inconstitucional, pela terceira vez está fazendo a mesma coisa e a gente ter um entendimento diverso. Eu vejo essa... E eu considero... Eu vejo essa interpretação dele como correta, pelo sentido de racionalidade em que se foi tomadas as decisões anteriormente. Então, ele reforça o fato, né, de que já foi considerado constitucional mais de uma vez, mas isso não justifica que a lei faça sentido, né? E aí, nesse ponto, eu discordo do Barroso e concordo com o Alexandre de Moraes. Eu acho que é uma lei absurda, não devia existir, né? Eu entendo que a discussão não é sobre ela ter que existir ou não ter que existir, se ela precisa deixar de existir, até porque isso não é prerrogativa do Supremo. Eles só precisam julgar o mérito da lei, né? E o Barroso está fazendo corretíssimo, né? Até porque o Alexandre de Moraes não tem que julgar a existência da lei. Se ele concorda ou não é uma questão de opinião. E eu volto a reforçar, eu acho que plenário de Supremo, corte, não é local para esse tipo de expressão pessoal, porque passa a noção muitas vezes errada, e eu tenho certeza que essa noção tem sido passada para o povo brasileiro, que tem descredibilizado a casa do STF cada vez mais, e tem interpretado, não erroneamente, não à toa, né, que o Supremo Tribunal Federal ele tem extrapolado, né, os seus direitos de trabalho, por assim dizer. Então, invadido, né, o que seria da alçada do legislativo. A gente sabe que não é intencional, não é a questão deles quererem fazer isso, pelo menos é o que se imagina, né? E eu acho muito importante o Barroso ele frear dessa forma que ele fez aqui. Eu acho que seria interessante deles conversarem nos bastidores sobre essa questão deles ficarem tentando discutir se deveria ou não existir determinada lei, entende? Se eles querem discutir esse tipo de assunto, eles que sejam eleitos, discutam isso no lugar devido, que é o plenário da Câmara dos Deputados e também do Senado. Novamente, eles estão aí por cargo discutir o mérito da lei, não a existência dela, né? Como ela deve ser aplicada, se existe alguma coisa que eles precisam concordar e discordar em relação à inconstitucionalidade dessas leis. Então ele faz essa construção muito inteligente, ele fala sobre a questão deles já terem considerado constitucional anteriormente, o que não justificaria considerar inconstitucional agora, né? Por uma questão de razão lógica, né? Uma razão lógica, bem apontado. Então vamos ver o que mais que ele tem para dizer nesse sentido aqui. Embora não goste da norma, ela tem uma implicação relevante. Ela prejudica os pequenos partidos, tal como a proibição de coligação partidária em eleição proporcional, tal como a cláusula de barreira. Ele foi preciso nisso daqui, prejudica demais partidos pequenos, porque a questão sobre, principalmente sobre esse veto, e eu vou falar um pouco mais sobre esse veto mais pra frente depois, eu vou até falar agora sobre esse veto, porque ele é de fato muito importante nesse sentido, para a gente poder entender bem. O Supremo invalida regras sobre distribuição de sobras eleitorais em eleições proporcionais. O que significa isso? Eleições proporcionais, para quem não sabe, são as eleições de vereador, né? Que é uma proporção, existe um cálculo de proporção, eu não diria que é um cálculo de proporção per se, mas é um cálculo de proporção, e é para qualquer tipo de eleição do tipo vereador, deputado, essas coisas, né?
E essa invalidação da regra sobre a distribuição das sobras que é absurdo, né? Existir sobras eleitorais é peculiar, vamos dizer assim. Né? É como eu falei, eu acho que a lei é absurda, mas é uma questão de opinião. Eu acho que o que ele interpreta é que é melhor ter essa lei do que não ter nada. Eu, na verdade, acho que é melhor ter outra lei do que ter essa lei. E se não tivesse essa lei, era melhor não ter mesmo, né? Até porque não deveria existir sobra eleitoral. Se não foi gasto, deveria ser intrínseco o destino desse dinheiro, né? De onde ele veio, na verdade ele não sai, né? A lógica seria como uma conta bancária. Se você não gastou o seu dinheiro, ele continua lá. Então quer dizer que não é uma sobra, não é que ele pode ser reutilizado para outras finalidades, para distribuição partidária, nada do gênero. Né? Nem sei qual era o fim que era dado para esse dinheiro. Aliás, possivelmente muitas pessoas não faziam ideia, né? Por maioria dos votos, o plenário do STF invalidou restrição do acesso de acesso de partidos e candidatos à segunda etapa de distribuição das sobras eleitorais, vagas não preenchidas nas eleições proporcionais. Com a decisão, todos os partidos poderão participar da última fase de distribuição dessas vagas, antes reservada aos que atingissem cláusula de desempenho. Isso aqui é muito importante a gente falar, porque isso aqui cria um precedente para partidos menores. Só que eles precisam ter muita atenção nisso daqui, porque a fase de distribuição, a, as sobras eleitorais, né, as distribuições das sobras eleitorais, elas são específicas para... ela tem 3 fases, né? Então elas são fases determinadas que também envolvem a relação com o desempenho dos partidos. Porém, é muito importante que esse restante desse valor, né, que assume-se ser o restante do valor, seja distribuído entre todos os partidos. Afinal de contas, deveria ser uma distribuição equalitária, e a gente já sabe que não é, porque tem o envolvimento de quórum no plenário, o que eu discordo plenamente. Então a gente já começa a falar sobre outras leis que envolvem também, que são péssimas, né, são draconianas, para dizer o mínimo. E aí é que a gente tem, por maioria de votos, prevaleceu o entendimento de que a aplicação dessa cláusula de desempenho, que exigiu atingimento de 80% do quociente eleitoral para os partidos e 20% para os candidatos, introduzida no Código Eleitoral na última fase de distribuição de vagas. E aqui tem uma explicação sobre o quociente eleitoral e partidário. Vamos só para pincelar, não entrar muito no assunto, porque é muito mais complexo que só isso aqui. O quociente eleitoral é obtido com a divisão dos votos válidos pela quantidade de vagas a serem preenchidas, né? Já o quociente partidário, que define o número de vagas de cada partido, é obtido com a divisão do total de votos da agremiação pelo quociente eleitoral. Então você tem lá 50 mil votos num partido, né, e você tem uma quantidade de quociente eleitoral daquele partido, de vagas a serem preenchidas. Né? Então você tem essa divisão e você chega ao número do quociente eleitoral e partidário. Então existe toda essa regra falando sobre isso daqui. E é uma vitória. Eu acho que para a questão democrática é muito bom, muito positivo. E eles acertaram muito essa decisão. Vamos ver o finalzinho do vídeo aqui do... O legislador brasileiro quis dificultar mesmo a formação e a sobrevivência de partidos pequenos. De modo que é possível não gostar da norma, mas com todo respeito, e eu não estou considerando os interesses em jogo na mesa, que eu sei que são muitos, mas fazendo uma decisão puramente de princípio. E como uma decisão de princípio, eu não vislumbro a inconstitucionalidade. Porém, e aqui de novo com todas as vênias, se prevalecer, como já prevaleceu, a tese da inconstitucionalidade, aí me parece que claramente nós estamos interferindo no processo eleitoral, porque remover um candidato já investido no cargo e, portanto, eleito e considerado eleito e diplomado, evidentemente que eu acho que isso é uma interferência com o processo eleitoral. O artigo 16 diz: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua aplicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. E nós já... Eu vou dar uma pausa aqui porque isso aqui é muito importante a gente frisar. A gente fazer um exercício racional, né? Porque a questão toda é exercício racional. No final das contas, lei, eu pelo menos defendo a objetividade da lei, não subjetividade. Então a gente precisa fazer esse exercício mental sobre
se faz sentido ou não. E o que ele está colocando na mesa é porque essa questão aqui também ela vai de encontro a candidatos que foram eleitos na época da vigência da lei e por conta da mudança da regra, esses candidatos deveriam ser exonerados do cargo, né? Perder o mandato e tudo mais. Por que eu concordo com ele nesse sentido? Eu acho que não deveria perder o mandato. Não que eu concorde que os deputados, esses deputados no caso, fariam diferença, né? Que eu acho que são 3 no caso aqui. Até porque a gente tem muitos e não fazem a menor diferença, até a quantidade que a gente tem. Mas faz sentido porque a gente tem que pensar numa prerrogativa. Vamos supor que existe um celular, e esse celular é ultra moderno e avançado, e por algum motivo ele é proibido, né? Ele é legalizado. Só que existe um estudo para ele ser proibido, talvez. E eu comprei esse celular. Depois que eu compro ele, ele passa a ser proibido. Eu não tenho que ser culpado por exemplo, contrabando ou qualquer tipo de lei que impute a mim um crime, sendo que eu comprei aquele produto antes dele se tornar proibido. Eu acredito que é mais ou menos essa premissa. É claro que cabem as interpretações de esferas distintas, no caso é eleitoral, e tem uma regra específica para isso, até ele mesmo citou, mas eu acredito que deveria ser sim para todos, para quando é esse tipo de crime, né? Existem crimes que não são moralmente inferidos na racionalidade do ser humano como sociedade, e este é um exemplo desses, né? Existe uma regra que todo mundo obedeceu aquela regra, respeitou a regra e foi contemplado dentro da regra. Então, vira o dia, muda-se a regra, você é descontemplado por aquela regra. Então, meio que não faz sentido e dá o tom de interferência eleitoral com toda certeza. Até porque essas regras podem ser modificadas pelo legislativo, e isso é perigosíssimo, né? Porque se você pensar, o legislativo pode criar regras nessa prerrogativa, nesse entendimento de prerrogativas em que você modifica uma lei no futuro e você desonera os cargos anteriores, o que é perigosíssimo para grupos que não têm grande força e expressão dentro da política, né? Então, eu estou totalmente com o Barroso nesse aspecto aqui. Temos repetidamente em muitos outros casos, onde a Constituição fala lei, vale para a emenda constitucional e vale num mundo em que a jurisprudência passou a ser fonte normativa do direito, uma mudança de jurisprudência é a criação de uma lei nova. Assim me parece. De modo que prevalecendo... Isso é perigoso, né? O que ele falou sobre a questão da jurisprudência se tornar uma lei nova não deve ter essa determinante para se chegar a resoluções nesse caso, né? Eu também acho que ele está na minha interpretação de leigo, né? Evidentemente vai prevalecer a posição da maioria pela inconstitucionalidade. Eu acho que nós estamos mudando a regra do jogo quando já se sabe quem vai ser beneficiado, que eu também considero problemático, porque quando se discute uma questão em abstrato, antes do processo eleitoral, você ainda pode dizer que não sabe se está beneficiando A ou B, mas depois que os nomes já estão definidos, já se sabe quem perde e quem ganha, eu acho que essa é uma interferência no processo eleitoral. Não me é indiferente o fato de que candidatos mais votados serão preteridos em favor de candidatos menos votados. Mas essa é a lógica do sistema proporcional. Eu preciso dizer que eu não gosto do sistema proporcional em lista aberta. Eu acho que ele é péssimo para a vida brasileira. Quem acompanha a minha posição sabe que eu defendo, e boa parte dos ministros aqui de longa data, o voto distrital misto, que inclusive na gestão... Voto distrital é complicado, porque voto distrital acaba não sendo muito direto, né? E o povo quer esse poder nas mãos, mesmo que seja um poder abstrato e muitas vezes fictício, né? Que a gente sabe como é aqui na política brasileira. Ela é direta, mas a escolha é direta, mas ela não é direta de verdade, a gente sabe disso no fundo, né? Essa questão do voto proporcional eu acho muito interessante, o posicionamento que ele tem,
porque eu concordo com ele. Eu acho que a regra do voto proporcional é um absurdo, né? Não deveria ser proporcionalidade. Isso é computação de voto cru. É número, entendeu? É a escolha da maioria. Afinal de contas, é o que a democracia significa. Mas, no fim das contas, hoje a gente tem um país que é essa amálgama estranha de decisões de várias teorias cráticas para se definir como que a gente deve viver as nossas regras da sociedade, né, em termos políticos. Então, eu concordo com ele que é negativo, mas eu não concordo muito com o voto distrital. Eu não acho ruim. Eu acho o voto distrital melhor do que o que a gente tem hoje, mas o problema é que a gente começa a criar outros tipos de ah, ramificações de influência política, né? Então você, vamos dizer assim, eu acredito que você dificulta essa influência política, esse estabelecimento de poder das forças políticas mais poderosas, mas ao mesmo tempo ela tem essa questão indireta em que a sociedade não tem de fato uma escolha significativa, né? Da ministra Rosa Weber, querida ministra Rosa Weber, e sempre presente em espírito aqui carinhosamente entre nós, a posição oficial do TSE era em favor da implantação do voto distrital misto, que já tinha sido aprovado no Senado e que ia ser discutido na Câmara. Por que o voto proporcional, como regra geral, em lista aberta é ruim? Primeiro, porque ele é muito caro. Num estado como São Paulo, você tem que fazer campanha para 35 milhões de eleitores. Segundo lugar, ele tem baixíssima representatividade. O eleitor não sabe quem o representa. Esse é um dos grandes problemas do sistema político brasileiro. Porque o eleitor vota no candidato que ele escolhe, mas o voto vai para o partido. E depois entram os mais votados do partido. E na última eleição, só 5% dos deputados federais se elegeram com votação própria. De modo que 95% se elegeram por votação alheia. A gente está falando de um número muito grande, né? Quando a gente pega 5% só dos deputados federais foram escolhidos diretamente, que as pessoas que escolheram conscientemente foram eles os escolhidos, nós estamos falando de 25 cadeiras só, das 513, né? Mais ou menos 25, né? Das 513 cadeiras, 27 cadeiras talvez foram escolhidas diretamente. Então quer dizer que a gente, realmente o poder do nosso voto é quase nulo, né? Então quando se trata sobre a representatividade do povo em relação à decisão e a quantidade de interferência que o povo tem de poder de mudança durante as eleições, partindo dessa prerrogativa, faz todo sentido de não ser uma eleição direta, né? No fim das contas, nos anos 90 foi lutado, teve a luta, né, das diretas já, e de eleições diretas mesmo a gente não tem, né? Eu gostaria aqui de reiterar, esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós... foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, sim, decidiu que eles não foram eleitos. Não, quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. A única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. É importante a gente pausar um pouquinho aqui para a gente digerir. Quando ele fala sobre essa questão da regra na época, a gente está retroagindo, etc. No vídeo anterior eu trouxe ele falando mais sobre isso, porque a decisão já tinha sido tomada naquele vídeo, né? Nesse aqui eles ainda estavam discutindo sobre o assunto, quer dizer, estava havendo a votação, e o Alexandre de Moraes era contrário ao resultado a que se encaminhava, e ele queria, né, falar o porquê que ele era contrário à votação ali. Ele é a favor da desoneração do cargo dos políticos que sairiam de dentro, porque a regra vai ser mudada e vai ser aceite a inconstitucionalidade dessa lei. Então ela, por
a consequência ela vai acabar mudando e essa mudança deveria impactar nos já eleitos. Só que, ao mesmo tempo que eu concordo com o Alexandre de Moraes nisso, ele foi preciso na crítica dele, começou preciso, né? O Barroso também está correto na interpretação dele. E aí é uma questão de você permanecer no precedente. Aquilo que faz mais sentido de como as decisões têm sido tomadas em relação a um determinado assunto. Então, se anteriormente aquele assunto foi tomada uma decisão determinada, não faz sentido você mudar dali para frente, né? Então, eu concordo plenamente com a afirmação. Eu concordo com a afirmação dos dois. Eu acho que eles têm bons argumentos. Eu corroboro com o argumento dos dois, que fazem sentido. Eu concordo. Mas, por outro lado, eu acho que o Barroso fala faz mais sentido para a realidade em que se está colocado, entendeu? Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos dos demais, apesar da maioria ter dito isso. Estamos aplicando. Pausa aqui, porque ele citou uma parte que é importante aqui. Quando ele fala que estamos mantendo os candidatos que foram eleitos com a metade dos votos, significa que esses candidatos nem deveriam ter sido eleitos, né? Então, o problema não está em você depois passar a borracha. Na verdade, tem alguma falha na definição dos deputados que foram eleitos. Existe uma falha dentro daquele processo, daquele procedimento, em que eles foram escolhidos. Então, essas pessoas não deveriam ter sido escolhidas a primeiro ponto. Então, se houve um cometimento de erro por alguma parte, por conta da lei, da interpretação da lei corretamente, não é culpa dos indivíduos, é problema na lei. Então, isso precisa ser revisto, porque se é reconhecida a inconstitucionalidade dessa discussão atual, possivelmente deveria ser discutido também a inconstitucionalidade disso que o Alexandre de Moraes está levantando. E nesse ponto, o Alexandre de Moraes está um pouquinho acima do que o Barroso tem para dizer em relação a isso. Assim, já está determinado, e eu concordo mais com o ponto de vista do Barroso, pela questão de você seguir um precedente, né? De raciocínio lógico. Mas, por outro lado, o que o Alexandre de Moraes é muito verdade. Mas, para começo de conversa, não é uma questão de você passar a borracha, porque é mais ou menos o que seria feito nesse momento. Mas eu não concordo que é o que deveria ser feito, né? Então, é preciso analisar a causa dessa consequência. A consequência foi a eleição de vários deputados que foram eleitos com metade dos votos, né, necessários. Então, é preciso analisar o que causou essa consequência, né? E isso é muito importante. O artigo 16, abrindo a possibilidade, a partir de agora, de qualquer mini-reforma que seja publicada dias antes do ano eleitoral, da anualidade, nós simplesmente vamos lavar as mãos, né? Porque só para a próxima eleição. Para a próxima eleição, essa regra pode mudar. Essa mesma regra, essa regra idêntica, o Congresso pode, faltando 3 dias para as eleições de 2026, ele edita igual, só que ao invés de falar 80-20, fala 82-21. E o que ele está falando, de fato, existe esse precedente. Mas por que existe esse precedente? Deveria existir uma regra em que mudanças de leis eleitorais não deveriam acontecer quando entra-se no período de candidatura. Até de pré-candidatura, eu diria. Porque a mudança dessas leis podem influenciar muito as eleições em si. Então, o que ele está falando é corretíssimo. Eu concordo plenamente em abrir o precedente. Mas, de novo, é uma questão de causa, não uma questão de consequência. Eu acho que precisa ser avaliada a causa. O que causaria esse tipo de atitude? O que permitiria esse tipo de atitude, né, por parte dos parlamentares. Mas eu concordo com o Alexandre de Moraes que está aqui. Eu acho que ele está indo muito bem. Na minha interpretação, eu acho que o que ele está falando faz sentido. Não estou falando como um jurista, um juiz, nada do gênero. Eu acho que faz muito sentido o que ele está dizendo. Aí vai entrar com outra ação direta. Não vai dar novamente porque não pode. Então, realmente,
o perigo do precedente é muito grande. Eu afasto 16 e não modulo, presidente. Apenas observaria que uma mudança de regra antes das eleições é diferente de uma mudança de regra que importa na destituição do mandato de um deputado eleito pela regra que vigorava e diplomado pelo TSE. Então, vai ficar na mão do relator. O relator se colocar antes da eleição, tudo bem. Se o relator não coloca antes da eleição, veja, é algo absolutamente subjetivo. Mas eu honesto e sinceramente acho que depois que se sabe quem ganha e quem perde, quem é beneficiado e quem não é beneficiado, é muito mais delicado do que uma decisão. E eu concordo com o Alexandre de Moraes nesse ponto. Eu não concordo com a afirmação dele no final, que ele fala sobre a subjetividade. A subjetividade é uma questão de permissibilidade, né? Então, se você permite com que aquele precedente exista, né, então não é subjetivo. Na verdade, é quase uma implantação de provas de um crime consumado, né? Você sabe que aquilo ali pode acontecer. Se você pensou nessa possibilidade, é porque possivelmente você conhece bem a política brasileira para que isso possa acontecer. Então, o importante é você criar prerrogativas para que isso não aconteça, né? Você evitar que isso aconteça. Então, precisa existir uma forma que impeça com que isso aconteça, né? Então, foi muito produtivo. Eu acho que foi muito bom, muito feliz essa decisão para a questão eleitoral do Brasil. E os ministros do Supremo estão de parabéns. E eu estava começando a ficar muito desacreditado, principalmente porque eles estavam se preocupando em entrar em muitas polêmicas. Tem algumas decisões que eu continuo achando que são decisões que não deveriam ser tomadas da forma que estão sendo tomadas. Eu acho que precisaria ter um pouco mais de parcimônia, precisaria ter o envolvimento dos colegas. Eu não acho que tem que ser tomado só de forma monocrática, e ainda mais porque a questão monocrática cria precedente de autoritarismo e totalitarismo, assim como o Alexandre de Moraes estava falando sobre precedente. Então, e também é um dos outros motivos pelo qual eu acredito que o Supremo tenha 11 ministros e não um só, né? Porque as decisões não passam só pela mão de uma pessoa. Bom, meu nome é Rodrigo Vilhena, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca nos comentários o que você acha sobre a decisão tomada. E comenta qualquer coisa. Já sabe, eu estou na missão, preciso da força de vocês, então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Tamo junto e até a próxima.